Cidades da nossa macro-região podem ser excluídas da flexibilização da quarentena devido ao baixo índice de isolamento social. A advertência foi feita pelo governador João Dória. O uso de máscaras também passou a ser obrigatório em todo o estado. As recentes medidas e ameaças provocaram reações de empresários e moradores. A partir desta quinta-feira, todas as pessoas que andarem nas ruas e demais locais públicos deverão usar máscaras. A medida para tentar frear o avanço do novo coronavírus vale para todo o estado de São Paulo e prevê punição com advertência ou prisão por 1 ano, além de multa de até R$ 276 mil. Dona Maria de Fátima está preocupada com tantas obrigações impostas nesta quarentena. Como que eu vou ser multada, gente? Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, não tenho dinheiro nem para comida. Como é que eu vou comprar máscara? Eu vou pagar uma multa de R$200? Eu tenho que sair. A fiscalização e aplicação de penalidades para quem desrespeitar a regra ficarão a cargo dos municípios. Porém, esse advogado levanta dúvidas sobre a viabilidade da medida e a legalidade da transferência de responsabilidade aos prefeitos. Insegurança jurídica, porque o governador e nem a Secretaria Estadual de Saúde celebrou convênio para a aplicação desta multa para com 640 prefeitos ou municípios do estado de São Paulo, conforme determina a Lei 6.830 de 1980 e também o Código Tributário Nacional, mesmo porque uma multa não paga, ela vai ter que ser executada sob o rito das execuções fiscais. Então nós queremos aí que é uma manifesta inconstitucionalidade e ele está querendo impor uma sanção através do decreto, o que é vedado pela Constituição Federal. O advogado também entende que para os municípios obrigarem as pessoas a usar máscaras, seria preciso que a população recebesse o material. E a lei federal não fala sobre a obrigatoriedade do uso da máscara e aplicação de multa em caso de não uso. Então esse decreto deveria ser revogado porque ele incide em constitucionalidade e ele está descumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal, o que é grave. Esses também são os questionamentos da Associação Paulista dos Municípios. O presidente, Carlos Alberto Cruz Filho, acredita que a medida tenha potencial para reduzir a propagação do vírus, mas diz que os prefeitos não podem pagar essa conta. Estamos preocupados com a responsabilidade que cai nas costas dos prefeitos de fiscalizarem isso. E nós entendemos que tem que haver uma política de ação social para a distribuição de máscaras para a população carente, que não tem condição. Hoje está desempregado, o desemprego está muito grande e sem condições de comprar as máscaras. Em Ribeirão Preto, o uso do acessório é obrigatório em estabelecimentos considerados essenciais. O decreto também prevê punições graves para quem permitir a entrada de clientes sem máscaras. No entanto, a Prefeitura garante que o trabalho de vigilância segue no intuito de orientar os moradores sobre a importância da proteção. Nós precisamos nos acostumar com as medidas sanitárias, principalmente o uso de máscara nos locais públicos. Então a Prefeitura vai, nesse primeiro momento, orientar a todas as pessoas e a todos os estabelecimentos que estão funcionando que o uso da máscara é obrigatório e deve ser respeitado em toda a cidade. A cidade tem a pretensão de reabrir o comércio de rua a partir de segunda-feira, mas pode ser excluída da flexibilização da quarentena. O motivo, o isolamento social no município, que ficou em torno de 40% nos últimos dias. São Carlos, Franca, Araraquara, Sertãozinho e Barretos também estão longe da meta ideal. E de acordo com o governo de São Paulo, somente as cidades com os melhores índices terão prioridade no momento da retomada do setor produtivo a partir do dia 11 de maio. A advertência provoca reações. A Associação Comercial afirma que o nível de isolamento não deve ser o único critério para definir a flexibilização e que é obrigação do Estado dar condições para que a população possa cumprir as regras. Já os representantes da indústria na macro-região acreditam que as decisões isoladas de estados e prefeituras podem desestruturar a cadeia produtiva. A gente percebe um pouco de preciosismo dos nossos governantes, um excesso
nesses decretos. Nós precisamos, e você enxerga claramente que a população está na rua e não é em busca de entretenimento, está na busca do trabalho, de tentar fazer a sobrevida. Então, deveria sim existir um alinhamento e alguma forma de flexibilizar para que a produção possa retomar, para que a economia possa retomar, salvaguardando todas as medidas sanitárias de segurança que são imprescindíveis. Mas tanto um paciente que vai para a UTI do Covid precisa do oxigênio, a nossa economia também está precisando desse oxigênio. Não é questão de necessidade. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional disse que a proposta em transferir a responsabilidade pela fiscalização das máscaras aos municípios dará autonomia aos prefeitos e que a pasta já está em diálogo com os chefes dos executivos para explicar o decreto. Para falar mais sobre esse assunto, a gente volta a conversar mais uma vez com a advogada Fabiana Barroso pela internet. Doutora, municípios que não têm mais do que 50% da sua população isolada foram ameaçados de ficar de fora dessa flexibilização da quarentena. É assim que se define uma política de saúde e desenvolvimento? Boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço. E não é assim que se faz política, né? Eles fingem estar preocupados com a população, com as questões da saúde, mas a economia também faz parte da saúde, né? E a cidade mais rica de São Paulo, como é no caso do Ribeirão Preto, falta realmente a prova da eficácia nesse isolamento, nesses dados aí que o governo federal está colocando como limitador, né? Então, a falta de comprovação de que o isolamento realmente ele é eficaz para o controle do Covid, eu acho que é esse o ponto que as pessoas sérias e coerentes têm que discutir. A gente sabe que o uso das máscaras nesse momento se tornou essencial, mas é correto esse decreto do governador que impõe apenas duras quem estiver sem a máscara e joga a responsabilidade da fiscalização nas prefeituras? Não, é completamente inconstitucional. A gente precisa lembrar aqui de uma portaria que está em vigor. Essa portaria ela foi interministerial entre o Moro e o Mandetta, e ali ele dizia que os órgãos de saúde eles tinham que protocolar algo do tipo na Anvisa, né? E depois a Anvisa também deveria lá dizer à Secretaria de Saúde se aquilo estava feito de forma correta ou não, porque cada região tem a sua peculiaridade. E é óbvio que esses decretos, eles violam direitos e garantias constitucionais que não foram suspensas, né? É um horror a gente ver o estabelecimento de multa de cunho penal e até detenção, que é sim uma norma penal, por decreto, né? Não se faz prisão e nem mesmo multa por decreto. Então, aqui eles realmente violam o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 196 da Constituição Federal. Fabiana, diferentes prefeituras têm manifestado que a reabertura gradual das atividades produtivas está baseada em dados técnicos de cada município. O governo de São Paulo toma medidas que podem ir contra o Estado de Direito? Completamente, né? Porque está indo, inclusive, contra a decisão do STF, que entendeu que, no caso dos municípios, governos e governo federal, eles tinham competência concorrente. Então, se o Estado de São Paulo ele pode, sim, ser contrário a algo específico do governo federal, o mesmo pode acontecer com as prefeituras, que, olhando, sim, as suas peculiaridades, podem ser contrários a algo que o governo de São Paulo está dizendo. Então, todos têm que obedecer o que está lá, foi decidido pelo STF, está na normativa de cunho federal, e os prefeitos deveriam ter o bom senso de não cumprir esse tipo de determinação, porque eles são sabedores da sua população e das suas especificidades. E aí eu até recomendo para eles enfrentarem essa situação juridicamente e levar assim ao conhecimento até do STF, que o STF assim decidiu que a competência era concorrente às prefeituras, é a última ponta ali para legislar a respeito disso. Doutora, o prefeito de Campinas fala em falta de empatia do governador João Dória com os chefes dos executivos. Como encarar uma situação como essa? Olha, realmente é muito complicado. Eu estava assistindo o jornal, concordo com muitas falas que disseram por aí. Eu acho que é muito mais do que falta de empatia, é uma ausência total de diálogo. Ele coloca ali algumas determinações,
não faz o principal, que seria orientar a população. Concordo com os advogados que falaram também no jornal, dizendo que também é um dever do Estado, já que é assim, né, no fornecimento de máscara. Não existe nem mesmo aí a especificação dessas máscaras. Então, esses decretos, tudo isso que está acontecendo, a gente vê que é muito mais uma tentativa política de fazer algo do que, de fato, combater aí o vírus. Nosso estado tem tomado a mesma atitude, com a mesma medida para cidades que são muito diferentes, seja no interior, seja no litoral e nas regiões metropolitanas. É um erro que pode custar caro, Fabiana? Pode custar muito caro, porque pelo que nós estamos vendo, o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele está dizendo ali, dando a entender que pelo menos esse semestre já foi interditado, o estado está interditado e pode ainda haver uma interdição. A ausência de dizer para nós qual é o começo e o meio, o final, e de dizer dados reais, que é o que interessa, sobre como que estão a situação das UTIs, se existe ou não disposição de leitos, isso realmente é fundamental e vai custar muito caro. Talvez demore anos para a gente poder compensar o que o governador de São Paulo está infringindo, sem olhar para essas peculiaridades a todo o estado de São Paulo. Seguindo o exemplo de países desenvolvidos que foram atingidos em cheio por essa pandemia, a quarentena não deveria ter sido um curto momento de preparação para a retomada da vida, mesmo com a presença do vírus? Sem dúvida. Eu conversando com os médicos, eles sempre deixam claro que a questão do Covid nunca foi a questão de letalidade, mas o problema era o colapso do sistema de saúde. E já passando esse tempo todo que passou, todos tiveram a oportunidade de estar preparados e de poder mudar, né, conforme a necessidade. E aí o que é mais engraçado, a própria OMS parece ser bipolar, mas ela já disse oficialmente que lugares onde não foi feito isolamento, acabou as políticas públicas de saúde dando mais certo, porque expôs a população à grande contaminação, criando a tal da imunidade. Ribeirão Preto divulgou ontem a estimativa que apenas 1,21% da população contraiu o vírus. Prolongar um isolamento radical em situações assim pode gerar um efeito contrário na população? Com certeza, mesmo porque esses dados eles não têm muito como oferir, porque o que está sendo checado são só os casos graves, não está sendo testada a população como deveria ser feito, né? Totalmente assim, com o máximo de testes possíveis. Então, é muito triste ver isso, esses dados não são reais, porque não foi testada a população como um todo. E o caso de Ribeirão especificamente, eu recebi umas imagens de que a prefeitura estaria com 22 ambulâncias paradas no pátio e teria alugado mais 4. Essas 22 ambulâncias são 0. Então, assim, eu me pergunto quais são os verdadeiros motivos de se adotar esse tipo de política pública. Doutora, antes de eu começar a conversar com a senhora, a gente teve uma nota P aqui dizendo que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento afirmou que transferir a responsabilidade pela fiscalização das máscaras aos executivos dá autonomia aos prefeitos. Só que esses mesmos prefeitos não têm autonomia na hora de decidir se abre o comércio ou não. Controverso, né? Muito controverso, até mesmo porque, pelo que nós sabemos, pelo menos foi os dados oficiais, não existe para comprar as máscaras adequadas para esse tipo de enfrentamento. Então, coloca os prefeitos numa situação muito difícil e coloca também a população carente numa situação muito difícil, né? O que nós estamos vendo é realmente uma tomada grande de poder que não estão se observando os nossos direitos, as nossas garantias individuais. E é necessário, sim, haver maior coerência, maior conversa, e fico muito entristecida que o governador de São Paulo está tomando essa atitude e não olhando caso a caso das cidades aqui em São Paulo. Eu fico realmente muito chateada e espero que os órgãos competentes, como o Ministério Público e diversos, tomem as suas respectivas medidas judiciais, assim também como espero que esses prefeitos se unam e realmente não cumpram essas medidas inconstitucionais e arbitrárias que estão violando os direitos do cidadão. O que dá para a gente dizer, então, para esses prefeitos, doutora, que são contrários a essa normativa do governo? Coragem,
coragem e se unam, porque se eles se unirem e fizerem uma frente, primeiro na tentativa de conversar com o governador, que eu já vi que não está muito receptivo, porque ele está até, ao falar com a própria população que o elegeu, ele está sendo até muito hostil, é assim que eu entendo. Eu acho que eles têm que realmente enfrentar, judicializar e dizer isso que eu disse em relação à decisão do STF. O STF decidiu, isso está decidido, que a competência é concorrente e os prefeitos têm autonomia para fazer a legislação e combater o vírus conforme as necessidades da sua população local. Isso está decidido pelo STF. Fabiana Barroso, advogada, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, obrigada. Um abraço.